bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Já comeram um peixe essa semana? Bora botar peixe na dieta aí, né, turma? Então a gente tá um pouco atrasado, a gente se comprometeu aí com os seguidores não, com os inscritos, perdão, com os inscritos do canal de que nós íamos fazer os vídeos de como implantar a piscicultura com recirculação, né? E tivemos muitos contratempos aí nos últimos meses, problema de saúde, alguns problemas com custeio, enfim, alguns contratempos aí, a gente acabou perdendo um pouco o ritmo. A atividade exige bastante da gente, trabalhamos só em 3 pessoas aqui, eu, a Sami e o Mengo. Então o Mengo é nosso ajudante, né? Então é bastante corrido, criar peixe dá trabalho, né? Mexer com pecuária de um modo geral dá muito trabalho, né? Enfim, a gente não conseguiu manter o ritmo para subir vídeos aí. A gente gosta de fazer, a gente assumiu o compromisso e quer fazer sempre, mas dá bastante trabalho. Mas enfim, vamos ao assunto aqui, que é como implantar o segundo vídeo de como implantar a piscicultura em tanque escavado com recirculação e ser competitivo, né? Eu fiz aqui um croquis. A Sami vai depois, a nossa editora-chefe, né? Você já sabe disso. Tô aqui. Tá aí. Tá aí botando pressão, tá aí botando pressão. Ela que tá me cobrando, vamos fazer o vídeo, fazer o vídeo. Enfim, eu fiz aqui um desenho geral da piscicultura aqui em planta baixa, olhando de cima, e aqui um corte, né, um diagrama que mostra como ela está com relação aos níveis. É óbvio que isso aqui é um diagrama, é um desenho esquemático, né? Mas para que todos possam entender as bases de como foi implantada a piscicultura. Na medida que o vídeo vai acontecendo aqui, a Sami vai colocar algumas imagens que mostram isso aqui na realidade, né? Eu tenho aqui uma cola, porque eu não vou conseguir lembrar em detalhes e ser efetivo no vídeo, né? Um roteirozinho para eu poder demonstrar para vocês como a piscicultura está implantada. Seguinte, tem que lembrar que a nossa piscicultura foi planejada antes de a gente comprar a terra, né? Nós partimos da ideia de criar uma piscicultura com reaproveitamento de água de chuva, então para isso fomos estudar a legislação ambiental, depois estudar as técnicas de criação de peixe, para daí procurar a área de terra que a gente pudesse implantar essa piscicultura. Ok, a base era criar peixe com água de chuva e reaproveitar essa água. Então para isso nós, a partir dos estudos, da pesquisa, a partir de estudar a legislação ambiental, é que nós chegamos nessa configuração aqui, né? Assim a piscicultura está implantada na imagem aérea. Nós temos aqui o açude, aqui está a estrada, onde a gente formou a calha de captação de água de chuva. A água chega no açude, chamamos de açude, né? Podia ser reservatório e tal. Depois nós temos o tanque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós temos a estação de tratamento aqui. Nós temos a via de acesso. Aqui eu chamo de pé dos tanques. A via de acesso, que dá acesso ao interior da propriedade. E essa estrada me permite fazer manejo ou chegar com o caminhão no pé de cada tanque, o que é muito importante, né? E nós temos desse limite dos tanques até o córrego 30 metros, área de preservação permanente, APP, extremamente importante. A nossa piscicultura está longe 30 metros da área de APP. Essa APP nós recuperamos, era uma área degradada, né? O córrego que passa aqui dentro da nossa propriedade, até vem de outra propriedade, mas é só área de mata, ninguém tem acesso a esse ribeirão, não tem nenhuma atividade daqui para diante, né? Então, nós estamos do final do açude, do nosso açude, estamos a 250 metros em linha reta do ponto que a gente pode fazer captação dentro da nossa propriedade. Espero que eu consiga ser claro, porque tem bastante para mim, essas questões de níveis, e para a maioria das pessoas pode ser simples, mas é bem importante a gente... Os cachorros estão agitados. É bastante importante, o que parece óbvio, para algumas pessoas às vezes pode não ser óbvio, né? Então vamos lá. Tenho receio de ficar prolixo aqui e acabar perdendo
tempo de vídeo repetindo coisas. Olhando aqui um perfil da piscicultura, é um desenho esquemático, né? Um diagrama esquemático. Nós temos o açude, os tanques distribuídos em 250 metros de distância e a estação de tratamento. Aqui está grosseiro, a diferença de nível entre eles é bem grosseira aqui, tá, gente? Vamos lá. A piscicultura está implantada de que modo? Esse ponto de captação aqui, eu tenho ponto de captação com mangueiras que chega no açude. Está, como eu falei, aproximadamente 250 metros mata adentro. E olhando aqui no diagrama, esse ponto está aqui, ó. E aí uma leve queda para cá, ó, até o açude. O que que acontece? Quando esse ponto aqui, esse nível e esse nível, que é a calha do ribeirão, que está passando aqui, ó. O ribeirão vem, o córrego vem, passa por aqui. Esse nível e esse nível aqui, esse nível e esse nível aqui, ó. Isso aqui é o que eu tinha para implantar a piscicultura. Se alguém for pensar em fazer uma piscicultura com o reaproveitamento de água de chuva e pensar para que esse sistema funcione de forma correta, esses dois pontos aqui são os fundamentais. De onde eu pego a água? Se eu pegar o nosso aqui, a gente usa predominantemente a água da chuva, mas nós captamos aqui o mínimo dessa água do ribeirão. Então esse nível aqui, de onde eu saio até o nível aonde eu descarto a água, é onde a nossa piscicultura está implantada. Eu tinha um altímetro, um equipamentozinho que me dava altitude, e com ele eu fui lá dentro do mato, fiz essa captação. Depois eu tirei esse nível do ribeirão aqui. Eu demorei bastante tempo para fazer isso. Nós vimos aqui para a propriedade nos finais de semana, só para eu andar na terra e ficar sentindo quais seriam as minhas necessidades e quais os pontos fundamentais para eu poder implantar isso. Então vamos lá. Eu vou falar depois, na sequência dos outros vídeos, nos outros vídeos, nós vamos falar isoladamente de cada item, senão esse vídeo aqui vai ficar absurdamente grande, né? Então vamos lá. O açude. Deixa eu não me perder. Vamos lá. Vai na parte, né? Deixa pra mim. Tá, temos distribuído em ponto de captações. Diagrama dos limites. Por fora, né? Captações. Comunicação, tratamento, circulação, descarga. Tá. Então nós temos aqui a captação da água do chuva, que é a estrada que dá acesso ao interior da propriedade. Chega no açude. Captação do ribeirão. Chega no açude. Ou olhando aqui no perfil. A captação da água da chuva. Vem de lá. Chega no açude. Captação do ribeirão. Chega no açude. Depois eu tenho o ponto de saída do açude, não é do fundo, tá? Isso eu vou falar no vídeo exclusivo do açude. Naquele vídeo eu vou falar desse item aqui. Mas aqui é o ponto de onde eu saio com a água do açude. Não saio do fundo, saio daqui. Aqui está o ponto de saída do açude, acima da borda dos tanques. Os tanques estão conectados entre eles pelo fundo. Uma tubulação de 300 milímetros. 300 milímetros, essa tubulação do fundo. Então o açude me entrega a água captada, armazenada, por gravidade para os tanques, né? Os tanques chegam aqui na estação de tratamento, tudo isso aqui é por gravidade. Chega na estação de tratamento, ou aqui olhando em planta baixa, e depois é bombeado de volta para cada um dos tanques de novo. Ok. Do jeito que eu estou conectado aqui, ó, os tanques entre si, existe essa diferença de nível do primeiro tanque para o último tanque de 2 metros. Ó, 2 metros é a diferença de nível entre os tanques. Bom, gente, o sistema está implantado no vão que eu tenho entre o ponto de captação do ribeirão e a calha do ribeirão aqui embaixo. Ou olhando aqui na planta baixa,
o ponto de captação do ribeirão e a calha aqui embaixo. Essa distância que eu tenho entre esse nível e esse nível foi o que foi usado para fazer a distribuição do sistema. Fundo do açude, os tanques, 9 tanques entre si, e o fundo da estação de tratamento. Lembrando que a estação de tratamento nos serve para, obviamente, tratar a água e também para a despesca. Então essa distância que existe entre o açude em 200 metros de distância e a estação de tratamento, está tudo aqui dentro. Captação controlada. Por que a gente chama de captação controlada? Porque a gente trabalha de forma predominante com a água da chuva, com essa captação de água de chuva. A captação controlada são 2 mangueiras de 50 milímetros que a gente tem do ribeirão, e quando a gente tem até escassez hídrica, quando para de chover um pouco, um longo período, essa água até para de vir aqui. A gente não fica tirando água do ribeirão, porque a água tem que ter o fluxo natural dela aí, né? Vamos lá. Captação... a captação do mato. A distância que eu tenho aqui, ó, 250 metros do açude até esse ponto de captação, quando eu implantei o sistema, eu fiz questão de que a gente pudesse captar dentro da nossa própria terra. Então esse nível que eu tenho aqui para cá, com meio centímetro de inclinação daqui para cá, está dentro da nossa terra. Neste momento, na verdade, a gente pegou essa captação e jogou mais para frente aqui. A gente pega dentro da terra já de um vizinho. Mas como é mata, ele autorizou, obviamente. Mas se eu precisar algum dia, eu posso puxar essa captação para dentro da nossa terra, para não ultrapassar os nossos limites. O sistema está entre o ponto inicial e o ponto de descarte, o fundo da ETRA. Ponto inicial, onde eu capto do mato, fundo da ETRA, e a ETRA, o fundo da ETRA está a 50 centímetros acima da calha do ribeirão. Deu bastante trabalho na época para achar esses pontos para poder fazer a implantação. Nível que eu já falei, esse ponto aqui de captação está 1,5 metro acima da borda do açude, com 0,5% de queda de inclinação daqui para cá. Isso eu já tinha falado. Hoje nós estamos captando dentro do nosso limite de terra, dentro desses 250 metros. Aqui acaba a nossa propriedade, né? A nossa propriedade tem 500 por 500. Então nós estamos aqui 250 metros, a piscicultura tem 250 metros no total. Todo o sistema, estação de tratamento, os 9 tanques e o açude, e mais 250 metros dentro da nossa terra para fazer a captação. A calha de captação, obviamente aqui a calha de captação da chuva está acima da borda do açude, né? Todo o sistema está dentro desses 250 metros, né, de extensão. A diferença entre o tanque 1 e o tanque 9, o 1 e o 9 é de 1,5 metro. E a diferença entre o açude, entre a estação de tratamento e o tanque 1 é de 2 metros. Diferença de nível entre eles. Começou. Vamos lá, posso perder o ritmo aqui. Bom, do jeito que nós implantamos aqui, foi isso aqui. Depois, quando eu falar no vídeo que a gente for falar dos tanques, vai ficar mais claro. Mas qual é a nossa possibilidade aqui, ó? Se eu fechar a nossa estação de tratamento, se eu travar ela, vai ter um vídeo explicando isso, eu consigo fazer vasocomunicação entre os tanques. O que isso quer dizer? Se eu tiver, por exemplo, o tanque 4 vazio, e eu quiser migrar a água do tanque 5 ou de qualquer outro tanque por 4, imaginando todos os outros cheios e o 4 vazio, eu consigo fazer aqui o fechamento da estação de tratamento, começo a abrir a água do 5 e ao invés dele descer para a estação de tratamento estando fechada, a água migra para o 4. Então eu consigo encher o tanque 4 com água do 5. Matei uma abelhinha do mato. Tudo bem, a gente gosta da natureza. O fundo da estação de tratamento está a 50 centímetros da calha do ribeirão, você já havia falado. Esse tubo que está
ligando todos os tanques entre si, que me permite fazer vasocomunicação, despesca, que me permite tratar a água, está a 90 centímetros do fundo, 90 centímetros do fundo da estação de tratamento. É essa pequena distância que eu tenho para o peixe sair e cair na calha. Eu vou fazer aqui um croquis rápido, ó. Me perdoem aqui, desenho a mão livre não é meu forte. O tubo sai aqui a 90 centímetros do piso, e aonde sai o peixe e a água. Depois é que eu venho com a calha subindo, com a esteira subindo o peixe. Essa distância aqui, ó, é de 90 centímetros. A estação de tratamento, estando completamente cheia, o nível máximo dela é 15 centímetros abaixo do nível máximo do tanque 9. Isso me permite fazer com que todos os tanques, inclusive o nono, que é o tanque mais próximo da estação de tratamento, consiga jogar água para tratamento e devolver. 15 centímetros essa diferença. O aqui é que é uma coisa, é um sistema grande, 250 metros de comprimento, de extensão, e os detalhes, a implantação teve que respeitar níveis que chegavam a 5 centímetros de tolerância. Então deu muito trabalho para que isso acontecesse de forma sincronizada, para eu conseguir, por exemplo, descartar essa água, devolver essa água. As diferenças de níveis são a menor diferença que eu tenho aqui é de 5 centímetros. Então é bastante, tem que ter muito cuidado na hora de implantar para que você faça o seu sistema funcionar. O limite da piscicultura nesse sentido aqui, ó, está... Aqui nós temos um corte, que é o talude, aqui eu estou inclusive bem em cima dele. Então o limite que eu chamo aqui de cabeça dos tanques, tem aqui uma distância de aproximadamente uns 3 metros, que nos permite até passar de quadriciclo, até o trator passa aqui na cabeça, né, para fazer manejo. Então esse limite é o talude, e o limite dos pés aqui, ó, é a estrada de acesso da propriedade e os 30 metros de distância da área DPP. É muito importante, né? Aqui em Santa Catarina, mas isso na verdade é uma lei brasileira, né, do Brasil, que nós não podemos usar a área DPP, a área de preservação permanente, né? Bom, gente, basicamente é isso. Talvez alguns itens aqui não tenham ficado muito claros, né? Eu vou falar nos vídeos dos tanques, por exemplo. Vou mostrar aqui, ó, os tanques, qual a área de cada tanque, né? E qual o volume cúbico final que eu tenho. Hoje nós temos aqui no total 38 mil metros cúbicos de água em todo o sistema, incluindo os tanques, a estação, o açude, todos os tanques e a estação de tratamento. Tudo isso cheio hoje nos dá um volume de 38 mil metros cúbicos de água. O tempo inteiro recirculando, né? A água que a gente captou da chuva, recircula, cria peixe e trata. Então, mas isso eu vou falar especificamente no vídeo dos tanques, quando a gente for falar de volume, e aqui a gente está, por exemplo, nós temos 1,2 hectare ou 12 mil metros quadrados, 12 mil metros quadrados de área de implantação, de tanque, de lâmina de água. E como os nossos tanques são mais profundos do que normalmente as pessoas fazem, aqui nos dá esse 38 mil metros cúbicos de água, né? Desses 12 mil metros quadrados, ou 1,2 hectare, 10 mil metros quadrados são área específica de criação. E 1.200 metros quadrados é a área de armazenamento de água, né? Bom, gente, basicamente é isso. Depois eu vou assistir o vídeo para ver se alguma coisa ficou fora. Espero que tenha ficado claro. Na verdade acaba sendo bastante técnico, né? Você tem que cuidar, ficar com isso na mente. Vai implantar uma piscicultura, cuide desses pontos. Ponto de captação, ponto de descarte. Tudo tem que estar implantado dentro desses níveis. Os tanques entre si, se você quer fazer com que todos cheguem na tua estação de tratamento, eles têm que ter uma distribuição, um desnível entre eles, para que você consiga fazer isso.
Se você quiser fazer com que o teu açude atenda todos os tanques, tem que haver uma diferença de nível do ponto, isso por gravidade, né, gente? Do ponto que você captou e como é que você vai descartar vai desaguar essa água para cada um dos tanques. Aqui o nosso limite dado pelo córrego, muito importante. Inclusive nós tivemos agora essas últimas precipitações aí. A calha do Ribeirão está obstruída por muita vegetação. A prefeitura ficou de fazer uma manutenção para a gente. Essa água, essa retenção da água pela vegetação que acontece aqui na calha, o nosso limite é tão pequeno, né? Tão justo, que quando essa vegetação reteu aqui, ó, o fluxo de água, fez com que a água chegasse dentro da nossa estação, dentro da nossa sala de despesca e na casa de bombas, porque o limite é muito pequeno, né? Que foi como deu por conta da geografia do local, por conta da nossa topografia, foi como deu para implantar a piscicultura. Bom, esse é o vídeo da implantação geral. A Sami provavelmente vai conseguir jogar algumas imagens quando eu estiver falando aí dos tanques, do açude, da estação de tratamento, para tentar fazer com que fique mais claro, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser botar nos comentários aí, a gente vai podendo esclarecer através dos comentários, tá bom, pessoal? Um abraço para todos aí, espero que fiquem bem, comam peixe e um abraço. Tudo de bom. Testando. Que fica sempre para você. Espera. Ei! Não consigo. Vai pra lá.